certa ocasião, um pastor de uma igreja evangélica me fez uma pergunta. É o seguinte: por que os adventistas não comem carne de porco? E sabe o que eu respondi? Disse, por dois motivos. Somente dois motivos. Primeiro, porque Deus proibiu. Só isso já era o suficiente. Deus proibiu, eu não tinha mais o que questionar. Foi Deus. Ele que criou os animais, criou o porco e sabia quais eram próprios para a saúde ou não. Foi ele. E ele disse que não devíamos comer. Não devemos comer. Certo? E o segundo motivo é porque é nocivo à saúde. Esse é o motivo. Certo? E eu acredito que se Deus, o nosso Deus, Deus de amor, Deus que quer o nosso melhor, jamais ia proibir algo que nos faz bem. Isso faz sentido. Aliás, todo tipo de regra que nós encontramos de Deus para seus filhos, para nós, é para nosso bem. Certo? Eu acredito que Deus proibiu carne de animais imundos, não só porco, mas alguns outros animais que são impróprios para a saúde, por um único motivo: porque não são próprios para a saúde do ser humano. E Deus nos conhece, sabe essa máquina, o combustível certo dela funcionar. Certo? E por amor a nós, ele estabeleceu essa regra. Não foi somente porque quisesse ser ruim, não, você não pode comer isso, nem aquilo, só para ser ruim. Não, nada disso. Que Deus é esse? É um Deus de amor. Tudo que ele faz é para o nosso bem. Certo? Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como ele proíbe também bebida alcoólica, bebidas drogas, enfim, os vícios em gerais, essas coisas nocivas à saúde, acredito que é contrário ao nosso funcionamento do nosso organismo. Por isso Deus abomina. O mesmo motivo é o mesmo. E se essas coisas eram impuras, eram impróprias naquele tempo, imagine hoje. Até as coisas que eram permitidas naquele tempo já hoje não estão boas para a saúde. Até as carnes que eram permitidas comer já não são mais adequadas para se comer. Certo? Não são mais próprias para passar. Se você puder evitar completamente qualquer tipo de alimento animal, será uma maravilha. Inclusive tem muitas pessoas importantes que nem Bíblia acredita, que são vegetarianos, são veganos até, certo? Então eles sabem que essas coisas não são próprias para a nossa saúde, certo? Independente da Bíblia falar ou não, certo? São vegetarianos, pessoas importantes na nossa sociedade. Vocês conhecem, acredito que vocês sabem, vocês estão me ouvindo, devem saber disso, certo? Muito bem, mas o que está na Bíblia mesmo? Vamos ver aqui algum texto na Bíblia. Deuteronômio capítulo 14, verso 8. Veja o que está escrito aqui. Deuteronômio 14, versículo 8. Aqui nesse capítulo está uma lista dos animais que Deus disse que não devíamos comer. Mas eu não tenho não me alongar tanto, você pode ler isso em casa aí, na sua Bíblia. Pegue no livro Deuteronômio, capítulo 14, lê o capítulo 14 todinho, você vai ver uma lista dos animais que são próprios para a saúde, que são permitido por Deus comer e não também. Aqui está a lista dos animais. Né? Mas eu vou ler apenas o versículo 8. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não rumina, ou não remói. Imundo vos será. Não comereis da carne desse, não tocareis no seu cadáver. Pronto, foi Deus que falou. Palavra de Deus. Ponto final. Quem sou eu para questionar, né? As pessoas ficam arranjando desculpa, mais desculpa, porque pode, porque não sei o quê, por que Deus criou, porque não sei o quê. Existe tanta coisa que Deus criou que não é para a gente comer. Tudo que Deus criou é bom, mas não para a gente comer. Cada um tem o seu sentido. Certo? Muito bem, mas eu quis ver hoje as pessoas, até mesmo os evangélicos, que estão com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus. Ando dizendo por aí que tudo bem, era proibido comer isso aí no tempo do Velho Testamento, mas agora Deus liberou tudo, pode comer tudo, não tem nenhum problema. Será verdade? Ora, se até mesmo os animais que eram próprios para se comer já não estão tão próprios assim, imagina os que já não eram.
Mas eu quero ler ainda mais alguns textos para você. O livro de Isaías, capítulo 66. 66. E olha, escute um detalhe. Esse texto aqui está se referindo ao dia do juízo. Olha que não passou. Quando você vê alguém dizendo, isso é só no Velho Testamento, não vale mais não, agora no Novo pode comer de tudo. Cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Isso está escrito na Bíblia. Porque muitos virão e enganarão as pessoas. Tudo bem. Aí esse texto está falando do dia do juízo. Já passou? O dia do juízo já passou? Então veja aqui o que Deus diz que vai acontecer no dia do juízo. Capítulo 66 de Isaías e o versículo 16 em diante. Diz o seguinte: porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, com todo mundo. E os mortos do Senhor naquele dia serão muitos. Verso 17: os que se santificam, se purificam para entrar nos jardins, os que comem carne de porco e rato e coisas abomináveis serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e vem o dia em que ajuntarei todas as nações, línguas, os quais virão e verão a minha glória. Dia de juízo já passou? Eu acho que todo mundo sabe, o dia de juízo ainda vai vir. Todos nós haveremos de prestar conta dos nossos feitos, do que fizemos, do que falamos no dia do juízo. Grande julgamento. Tudo que se faz aqui está registrado no céu. Agora, interessante aqui que o profeta aqui nesse texto aqui diz que no dia do juízo os que comem carne de porco, ou ratos, os roedores, todos os roedores, e coisas abomináveis serão consumidos no fogo. Você sabia disso? Isso é sério. Palavra de Deus. Não é história de adventista não, é da Bíblia. A palavra de Deus. Certo? Coisas abomináveis são os vícios em gerais. Aqui fala de três coisas: porco, ratos, que são todos os roedores, e coisas abomináveis, que são os vícios nocivos à saúde. Interessante que as pessoas, os evangélicos mesmo, que lamentavelmente usam a Bíblia e diz que pode comer os carnes de porco, e esses coisas, o rato pode comer tudo, os roedores. Agora, as coisas abomináveis acham que não, continuam concordando que não, que não pode também usar, que são os vícios, as drogas, enfim, essas coisas. Tem mais uma. No livro de Salmo, capítulo 89, e o versículo 34, lá diz que Deus não modifica o que ele profere. Não muda a sua aliança, nem modifica nada do que ele profere. Deus é Deus, Deus é eterno. A sua palavra é eterna, também está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 8, a sua palavra é eterna. E 1 Pedro 1, versículo 25, diz também que a sua palavra é eterna. Tiago 1,17 diz que Deus não muda e nem varia. Esse é o Deus que nós cremos. Que não muda e nem varia. Agora, que história é essa de dizer que no Novo Testamento agora pode, ir para cá pode comer tudo? Que coisa! Que história furada é essa? Agora, cuidado com alguns textos que aparecem na Bíblia, mal interpretados, que a pessoa lê o texto fora do contexto e termina fazendo um pretexto. Cuidado, para não fazer interpretação errada. Porque nós usamos uma linhagem de interpretação da Bíblia de forma que um texto não pode desmanchar de outro. Se aqui diz que não pode comer, como é que eu vou ler na mesma Bíblia na frente do texto dizendo que pode? Que Bíblia é essa? Que Deus é esse? Então cuidado, coloca cada coisa no seu lugar. Quando você achar um texto que parece desmanchar de outro, que já vinha de trás, então procure saber quem foi que falou, por que falou, qual a circunstância que foi falado, a quem estava se referindo. Cuidado para não enganar errado. Eu já vi alguém dizendo que tem na Bíblia um texto que entra pela boca não contamina. Será verdade isso? Então cuidado, lê o texto com cuidado.
Será que nada pela boca contamina? Por onde foi que entrou o primeiro pecado do mundo, do planeta Terra? As próprias pessoas que estão pregando, usando esse texto aí para dizer, os evangélicos, que lamentável os evangélicos, é triste, mas estão usando esse texto aí, que Cristo diz que entra pela boca não contamina, para dizer que pode comer carne de porco. Mas eles também não usam drogas, eles não bebem a bebida alcoólica, eles não fumam, e outras coisas que ele também não... E nem come sangue, também está repetido no Velho e no Novo Testamento que não deve comer sangue. Eu acredito que as igrejas evangélicas todas também não comem sangue, porque está escrito na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento que não devem comer sangue. E por onde é que entra? Pela boca. Certo? Então cuidado. Quando Jesus citou essa frase aí, ele próprio, depois ele disse, no final do contexto, ele diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça. O que quer dizer isso? Tenha cuidado para não entender errado. Certo? Porque vamos ver relato lá. Quando os apóstolos chegaram numa casa para comer e comeram sem lavar as mãos. Está escrito nos evangelhos. Evangelho de Marcos, de Mateus. E os fariseus tinham uma tradição, olha, que não era o mandamento de Deus, era uma tradição de não comer sem lavar as mãos. Era proibido. E aí quando os apóstolos estavam comendo sem lavar as mãos, se bem que é necessário, mas não podemos dizer que isso é pecado de comer sem lavar as mãos. E aí Cristo disse, o que estando fora do corpo não entra, porque entrando não vai contaminar. Certo? Mas em modo algum estava se referindo a qualquer coisa. O discurso ali, a questão ali era o sujo da mão das mãos. Certo? É tanto que Pedro entendeu muito bem isso aí, é tanto que quando Pedro teve a visão lá do lençol que veio do céu, os animais, e a avó mandou mata e come, outro texto também, que muitos estudam para a sua perdição, Pedro não comeu. Se Pedro não comeu, por que Cristo, ele havia ouvido o de Cristo dizer que o que tem pela boca não contamina? Por que ele não comeu? Quando passou a voz lá dizendo, mamãe, não matar e comer. É porque certamente Pedro não entendeu como muita gente está entendendo hoje. Certo? Cuidado. E falando do lençol que veio do céu e a voz mandando Pedro matar e comer. Outro texto também polêmico. O que significa isso? A voz disse, não considere imundo que Deus purificou. O que é isso? Se você ler o texto todinho lá, você verá que a visão ali não era literal. Era uma figura. Certo? Naquele tempo os judeus não se comunicavam com alguém de outra nação. Eles tinham o resto do mundo como imundo. E os apóstolos eram judeus e continuavam com essa mesma cultura. Não pregavam o evangelho para alguém de outra nação, porque eles achavam que não tinham direito de salvação, eram imundos. Foi então que a voz disse, não considere imundo que Deus purificou. E quando Pedro se levantou e foi lá na casa de Cornélio, no contexto da história da visão ali, e você pode ler isso aí em Atos capítulo 10, Pedro chegando lá na casa de Cornélio, ele me disse, Deus me mostrou numa visão que eu não considerasse imundo aquilo que Deus purificou. Então Pedro pregou para os gentios e lá muita gente se converteu. Correto? Então cuidado para não ser enganado. Certo? Muita gente vai se perder, vai ser queimado no fogo de juízo, porque não creram na palavra de Deus, porque não creram nas regras que Deus estabeleceu para o nosso próprio bem. E muitos estão colhendo doenças hoje. Quantos milhares estão hoje, quantos já morreram, e milhares estão internados, estão enfermos, por desobedecer a regra da saúde. Deus criou essa máquina maravilhosa, esse corpo perfeito que nós temos, a máquina mais perfeita que existe no planeta, o corpo humano. E Deus deu o combustível certo. Acontece que o ser humano é rebelde, se enfia na boca todo tipo de lixo, tanto lixo na boca, que termina arruinando a sua própria vida, perdendo a vida até. Né? Você chega nessas clínicas aí, aqui mesmo em Teresina, a gente mora aqui, então a gente fica estarrecido com a quantidade de gente que tem nessas clínicas, abarrotado de gente, todo mundo doente. E a grande maioria por forma errada de se alimentar. Existe um livro, produzido pela Igreja Adventista, que diz o seguinte,
A saúde vem da cozinha. E eu diria para você que a doença também vem da cozinha. Forma errada de se alimentar. Certo? Hoje a internet está aí para ensinar, as pessoas estão se informando melhor hoje. Graças a Deus, estão tendo mais luz. E muita gente que nem a Bíblia conhece, nem a Deus acredita, estão seguindo o regime alimentar perfeito, nos causando inveja nós que estamos com a Bíblia na mão. E tudo porque somos negligentes ao que Deus ensinou lá no passado. Certo? Lá no passado Deus ensinou e muita gente é negligente hoje, não segue a orientação de Deus. Certo? Então que Deus nos abençoe, nos ajude a botar em prática as regras que Deus estabeleceu para o nosso bem. Para o bem dele não, para o nosso bem. Certo? Ele sabe o que é melhor para nós, foi ele que nos criou, sabe como essa máquina funciona, como deve funcionar e o combustível certo. Que Deus nos abençoe. Se você gostou dessa palestra, compartilhe. E se você quiser fazer parte do nosso canal, é João da Cruz Torres. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.